Felipe Peixoto está aqui com a gente, justamente para falar o que é que esses comerciantes estão tentando fazer para driblar o consumo de energia. É claro que aqui a gente está falando de consumo de energia que pode ajudar nessa taxa do COSIP, porque se você tiver um consumo de energia mais baixo, você vai acabar pagando menos nesse imposto que foi alterado agora. Mas é todo mundo tentando de alguma forma, né, Felipe, encontrar alguma coisinha que tá ligada que eu possa desligar. Ah, mas vai perder um realzinho só, mas vamos. Principalmente agora com essa bandeira maluca que tá valendo e que continuará valendo até abril, pelo menos, né? Sim, sem perspectivas de melhorar isso. O Peixoto, o que é que esse povo tem feito aí para tentar driblar essa dificuldade enorme, hein? Você sabe que a matéria que eu estou preparando para o Jornal da Band, ela foca no comércio de gêneros alimentícios. E é justamente aquele comerciante que precisa manter o freezer ligado, o refrigerador ligado, até por uma questão sanitária. O cara não pode ir lá e dizer, não, eu vou deixar de madrugada desligado. Eu lembro até o episódio Pesadelo na Cozinha do Jacan, que flagrou um cara que para economizar, ele desligava o freezer à noite e ligava de manhã. Esquece, perdeu tudo. Não tem como, né? Você está cometendo um crime contra os teus consumidores, né? Então não dá para fazer isso. Então a gente foi tentar conversar com as pessoas para saber, bom, quais são as alternativas. E o próprio sindicato desse setor fez um levantamento para saber quais eram as medidas mais comuns. A mais clássica, 44%, é a troca das lâmpadas, que a gente tem falado. Ainda tem muito comércio com as lâmpadas que consomem bastante. E a questão é que nenhuma mudança, basicamente, tirando aquele cuidado, ela é de graça. Tudo tem um custo, tudo tem que estar no planejamento do comerciante. É um investimento. É um investimento que o cara tem que fazer. Então a lâmpada apareceu em primeiro lugar com 44%. E olha, 22%, e isso me pareceu relevante, está desativando o freezer. Ou seja, ele está juntando produtos no mesmo freezer, está fazendo com que o seu estoque não seja tão alto, está girando com o seu produto menos para conseguir deixar freezer desligado. Eu fui em 2 estabelecimentos e vi freezer desligado lá. Eu fui num supermercado que eu achei muito engraçado, que eu estava olhando, sabe quando você olha de longe, assim, aí você vê lá carne, você vê laticínios, e daqui a pouco eu enxerguei ovo. Tipo, o que aquele ovo? O que um monte de ovo tá fazendo naquela prateleira lá? Disse, não, é que eu desliguei, aí eu botei ovo. O ovo ali. Então, onde tinha carnes e tinha laticínios, agora tem ovo, porque o cara desligou, não tá usando mais o freezer. Tá usando a prateleira simplesmente. Como se fosse uma prateleira do supermercado. E aí o cara desligou e botou os produtos no outro, para poder diminuir um pouco. Portas é uma outra coisa. Vocês vão no mercado, tem muito freezer aberto. Então o cara foi lá e colocou porta. Então é meio ruim, porque às vezes tu abre, o pessoal fica meio difícil de você ver ali o nuggets que está ali dentro, mas eles colocaram também mais portas. Outra coisa, nessas áreas do mercado onde está esses freezers abertos, eles desligam o ar-condicionado às vezes, porque fica tudo geladinho e aí eles poupam no ar-condicionado. Então fica confortável, porque ele aproveita, ele faz o freezer trabalhar pelo ar-condicionado. E aí você vai fazendo esses jogos. É que tem gente que abre, né, pra ver, sendo que tem ali o vidro, né? Você não precisa abrir pra toda hora, ver, né? toda a carne. Não, mas é que esse aproveita os que já estão abertos. Sim. Daí, né? Tem também o ar-condicionado, 11% está desligando o ar-condicionado e 7% a gente vê que não é muito expressivo, está fazendo a troca por equipamentos mais eficientes. Esse é o sonho de qualquer comerciante, vamos combinar. O ar inverter, por exemplo. Você colocar um bom freezer econômico, mas você vai ver o preço disso, dolarizado do jeito que tá. O cara vai lá, vai fazer o orçamento e aí ele pensa, vou ficar encarando essa conta de luz aqui um pouco mais cara, porque não é uma decisão fácil, o cara tem que ter dinheiro disponível para fazer isso. Fui também numa fábrica de pão de queijo, onde ele não liga o forno no horário de pico, o forno é elétrico. Boa. Então tem que fugir do horário de pico, ele já ajustou a sua produção para os horários em que não tem. E o cara tá fazendo orçamento para botar painel solar, ele quer tentar ver se foge disso, mas se vale a pena. Mesma coisa, tem que ter um investimento, vai demorar 4 anos para se pagar, nada é fácil. E investimento na pandemia é difícil, né? Mas geralmente a placa solar, dependendo, se tudo der certo e você tiver acesso, você consegue o financiamento. Sim, é verdade. Para instalar a placa solar. E cai bem nisso que você falou, de você pagar o investimento com 4 anos. E já tem gente, ô Felipe, pagando com 3 anos. Porque a energia está muito cara. E aí Quanto mais cara, mais você viabiliza o pagamento antecipado da placa solar. Então, hoje a placa é muito mais viável do que era.
há algum tempo. E quando a gente está falando de comerciante, a gente tem que pensar que isso agrega valor ao produto. Ou seja, você vai ter um pão de queijo sustentável. A gente está brincando, mas eu fiz matéria semana passada mostrando essa transformação do consumidor brasileiro que já está acontecendo no mundo todo e que isso está começando a acontecer aqui no Brasil também. Uma busca por produtos que conversam e dialogam com questões ambientais. Então, o cara, ele vai botar, vai botar na ponta do lápis, a placa solar vai demorar, mas ele também vai poder dizer que ele é um empresário sustentável. E se preocupa com o meio ambiente, ele tem um selo, entre aspas. Claro, e se ele trabalhar isso com o consumidor dele, ele consegue reverter isso em compra. Então, o empresário ele tem que olhar o negócio como um todo, inclusive na hora de pagar a conta de luz. Você não vai acreditar, cara. É bom correr quem tem intenção de colocar placa solar, porque tem uma ideia muito grande de começar a tributar isso aí. Sabia disso? Olha a que ponto chega. Claro. Cara, placa solar é algo lindo, do bem, viável, que cuida do meio ambiente. E mesmo com todos esses benefícios, para um país que não consegue produzir a energia que precisa, um bom exemplo é essa bandeira que estamos vivendo agora, porque a nossa energia, a maior parte dela vem da água e quando não chove, a gente enfrenta essa dificuldade de hoje em dia. Então, imagine um país como o nosso tributar quem tem intenção de colocar placa solar, cara. É maluco de entender isso, né? Aí eu fui atrás e falei, mas por que vão tributar? Porque a placa solar, ela concorre com a distribuidora de energia elétrica. Aí a companhia tem a concessão do governo, não tem? Sim. Aí ela chega para o governo e fala assim, ô governo, você é muito bom, né? Você me oferece o serviço aqui, eu terceirizo de vocês, pago uma grana para você, agora você está abrindo concorrência com as placas solares? Né? Mas olha só que interessante. Sim. Não porque é? você tem um movimento de mercado, né? No momento em que o mercado é muito principiante, o governo também tem uma parte do governo, não, vamos estimular esse segmento. Agora, no momento que o segmento começa a crescer, de maneira em que ele pode, claro, a faturar, é um outro movimento de mercado. A tributação anda por aí. A tributação vai sempre estar olhando para aquele negócio mais rentável. Onde ela pode morder. Claro, é bem o caminho. Boa. Peixoto, muito obrigado, viu, querido? Eu que agradeço pelo convite, sempre por aí. Que bom, muito bom te receber aqui. Espero que você retorne mais vezes. Da mesma Uma forma. ótima semana, tá? Um abraço, gente.